Maravilha. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Esse estudo foi preparado com muita graça, muita inteligência do Espírito Santo e aconselhamento de alguns irmãos, orientação divina, porque quando você assistir, você venha compreender o que está sendo dito, em nome de Jesus, porque não é fácil preparar estudo, tem que ter uma mente bem aberta para a revelação do Espírito Santo penetrar, tem que estar muito ligado, saber o que vai falar, encaixar as referências, tudo direitinho, que vocês venham compreender esse estudo, que o tema desse estudo talvez seja a resposta que você está pedindo. Nesse estudo nós vamos falar sobre 7 colunas da sabedoria. Você vai descobrir os 7 segredos ou as 7 colunas da sabedoria. Que você venha me ajudar, orando pela minha vida, pela minha família, pela minha congregação, onde eu congrego, pela igreja dos meus irmãos, porque nós somos o povo de Deus. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 9, somente o versículo 1, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então Salomão, quando ele começou a escrever o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, como todo mundo sabe, ele tinha passado algumas experiências, umas dificuldades, e isso foi gerando nele uma compreensão maior das coisas do Senhor. E agora ele vai falar acerca da sabedoria. Então, conforme você compreende que a sabedoria ela é um dom, espiritual, então conforme você desenvolve, a sabedoria, você vai adquirindo algumas qualidades, algumas virtudes. Conforme o tempo vai passando, você vai produzindo a cada dia mais, Por quê? Porque com a sabedoria, você edifica a sua casa, e com o conhecimento ela se afirma. A casa que está dizendo é você. Quando você está firme na rocha, que é Jesus Cristo, automaticamente o Senhor te dá a sabedoria, que você venha me ajudar. A primeira coluna que nós vamos entrar é a prudência. Você vai aprender o que é prudência. Mateus, abre aí Mateus 7, 24. O título diz os 2 alicerces. Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta
estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E descer a chuva, e correr o rio, e assoprar o vento, e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, né, quando você ouve a palavra de Deus, né, na igreja onde você está, onde você vai visitar, quando você ouve a palavra pela mídia, né, e você as pratica, né, você é chamado um homem prudente ou mulher prudente. Então, o prudente, ele faz como Ezequias, né? Ezequias, ele se comportava como um prudente. Então, quando um cristão tem a sabedoria que vem do céu, o Espírito Santo gera nele a prudência, né? Ele vai pensar 10 vezes antes de falar, ele vai refletir, porque nós somos um único povo que representa Deus na terra, porque nós somos a igreja militante, nós somos lavoura de Deus, nós somos, né, casa espiritual, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos sacerdócio real, nós somos nação eleita, povo exclusivo para Deus, nós somos escolhidos de Deus, né? Então, quando nós entendemos que a prudência, né, o que é um prudente, né? Nós vamos entrar nas vias de prudente. O prudente, ele armazena azeite, né? O prudente, ele não sai gastando a unção que Deus deu a ele à toa, né? Porque o prudente, ele só gasta a unção na hora certa, né? Então, porque por a gente ser prudente, automaticamente somos chamados de quadrado, porque a gente não gasta a unção à toa. Qual é o propósito da igreja, né, cristã? É a evangelização. Então, quando eu sou prudente, né, o Senhor dá a direção, né? E Ezequias, ele se comportava como prudente, ele agia, né? Que o prudente, ele age com a consciência e de cabeça fresca. Por que de cabeça fresca? Nós não podemos agir com a cabeça quente, né? Temos que se acalmar e tomar as decisões certas debaixo da orientação da palavra de Deus. Então, como eu te falei, né? Que os prudentes armazenam, né? E ele leva azeite consigo, como as 10 virgens, né? Todos conhecem a parábola das 10 virgens, né? Que tinha 5 prudentes e 5 loucas. Só que as prudentes, além de elas estar com o azeite nas suas lamparinas, né? Ela guardava azeite, né, consigo próprio. Então agora as loucas vai pedir para as prudentes darem um pouco do vosso azeite. As prudentes falam assim, vai e compra, porque o imprudente, ele não armazena azeite, mas o prudente, ele está sempre armazenando azeite. Tem várias formas do prudente armazenar azeite. Uma delas é orando. É quando você ora, você armazena azeite, você armazena a presença de Deus a cada dia mais sobre a sua vida. 2, fazendo jejum e lendo a Bíblia, buscando a Deus, né? Então, quando nós se comportamos com prudência, as pessoas observam e falam, poxa, aquele irmão tem uma prudência tremenda, aquela irmã tem uma prudência, né? Então, por que Salomão está falando, né, dessas 7 colunas
Então aqui ele está também falando que essas 7 colunas, né, sustentam a casa, né? Então essas colunas aqui são aquilo que o Senhor dá para cada um de nós, através do seu Espírito Santo, né? Quando você age com prudência, você não faz nada precipitado, porque o precipitado faz tudo precipitadamente, mas o prudente, antes de qualquer coisa, o prudente vai falar com Deus Todo-Poderoso, né? Louvado seja Deus. Porque a gente não pode cometer é o erro de Saul. O que Saul cometeu? A Bíblia é clara, né? Lá em 1 Samuel 15, que o Samuel mandou Saul, né, matar os amalequitas e o rei, que era o inimigo de Israel. O que Saul vai fazer? Saul vai matar os animais, Saul vai matar as pessoas que moravam naquela cidade, mas só que Saul vai guardar o melhor do rebanho e vai deixar o Agag, né? Aí Samuel, né, vê o inimigo vivo, vai lá e pega a espada e mata o inimigo, né? Porque Saul deixou o Agag vivo, né? O que é o Agag para os dias de hoje? Né? São sentimentos que fazem mal para a nossa alma, que fazem mal para o nosso interior. E a gente deixa esse sentimento crescer. Que nós venhamos matar esses sentimentos ruins que tentam destruir o nosso caráter, o nosso coração, né? E aí Samuel, né, se comportou com a prudência, mas Saul era um imprudente. Ezequias se comportava com prudência. Davi, quando ia para a guerra com Saul, se comportava com prudência. Então nós, cristãos, não estou aqui para falar mal de ninguém, porque isso é pecado, não pode. A Bíblia condena você falar mal do seu irmão, denigrir a imagem do seu irmão. Estou aqui para te explicar as 7 colunas que sustentam uma casa. Talvez na tua casa está faltando a prudência, está faltando oração, está faltando discernimento do Espírito. Porque se a gente não tem o discernimento do Espírito, a gente não vai saber quando é Deus e quando é o inimigo que está atuando. É igual Saul, que consultou a bruxa, né? Ele estava sem o discernimento, né? Então que nós vamos pedir a Deus que dê para nós o discernimento do teu Espírito, né? Porque quando você tem a prudência, você vai refletir muito mais, né? Porque, irmãos, nós somos observados. A igreja é observada em todo o tempo. Então, a prudência, né, é uma virtude que nós temos que pedir a Deus para nós gerar esse negócio, né? Então, e a prudência é quando você ouve a palavra de Deus, né, e coloca em prática, né? É quando o Senhor te incomoda, ora, e você ora, você está colocando em prática. Aí Deus vai gerar em você a prudência. Você vai pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão, né? Porque a prudência, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Não existe uma prudência sem a sabedoria, porque a sabedoria gera em nós a prudência, né? Que nós viemos ser geradores, né? Que eu, André, os irmãos que vai ver, vão gerar prudência, porque nós sempre falamos que a palavra que nós falamos, ela porta para nós primeiro. Primeiro eu tenho que gerar prudência, né? Nós temos que ser geradores de prudência, né? Porque a prudência, ela faz você vencer muitas batalhas.
O que é prudência? Às vezes Deus fala com você, não debate. O que você faz? Você vai lá e debate. Né? Às vezes Deus fala, cuidado com as suas palavras. Aí o que eu faço? Eu falo palavras e depois eu vou refletir no que eu disse. Aí Deus disse para nós, vigia. Eu não vigio, eu sou precipitado. Então, quando eu faço aquilo que o Senhor manda, eu vou gerando em mim a prudência. Né? Valeu. Abre a sua Bíblia aí. Provérbio 8. Versículo 12. Aqui, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E acho a ciência dos conselhos. Então, a prudência, ela habita com a ciência, né? Que é sabedoria mais profunda. E a prudência também vem através da orientação. Tipo, tu vai tomar uma decisão precipitada. Por que Deus levanta pastor? Para quê? Para te orientar. Né? Se você tem intimidade com a esposa do anjo da igreja, você vai lá e conversa com ela, pede ajuda. Né? Aí ela vai, através da palavra de Deus, ela vai te orientar, ou o pastor vai te instruir daquilo que você tem que fazer, na decisão que você for tomar. Ou você mesmo pode consultar a palavra de Deus e Deus falar com você através da Bíblia. Né? Mas, meu irmão, não tome decisão sem falar com Deus primeiro. Né? A Bíblia conta a história de Davi, que quando Davi tinha vencido muitas guerras, ele fala para o general Joabe fazer a conta dos soldados. Mas só que Davi não tinha consultado a Deus, né? Aí Deus usa o profeta e por causa de Davi morreu muita gente. E agora Davi fala, Senhor, que eu pague e não Israel, né? Aí Deus fala assim, compra o altar, compra as coisas e prepara o altar e o sacrifício, né? Por causa da imprudência de Davi sem consultar a Deus, ele levou Israel quase à ruína. Então depois ele se arrependeu, né? Então que nós viemos refletir e viemos compreender que quando eu tenho uma prudência, eu vou tomar uma decisão, eu tenho que consultar a Deus. Não faça nada, você que vai assistir, não faça nada sem consultar a Deus, sem conversar com o seu pastor antes. Né? Porque muitos crentes pensam assim, poxa, eu vou sair da minha igreja, vou falar com Deus, e Deus não responde. Aí o que o cristão faz? Sai de uma igreja para outra, sem falar com Deus Todo-Poderoso. Que você venha perguntar a Deus se é da vontade de Deus, se é do querer de Deus. Não faça nada sem consultar ao Deus vivo e a sua palavra. Como a gente está lendo, eu a sabedoria habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. Então, como eu te falei, a sabedoria, ela habita com a prudência. Quer ver o exemplo de uma mulher sábia? A Bíblia diz que Davi manda alguns representantes até a casa de Nabal. E a Bíblia diz que quando eles voltam e falam para Davi que Nabal não quis ajudar, Davi fala assim, vamos aí amolar nossa espada, porque nós vamos ir contra a casa de Nabal. E a Bíblia diz que chegam algumas pessoas e dizem para a esposa de Nabal o que está acontecendo. A esposa de Nabal, Abigail, ela pega os
alguns alimentos, ela pega algumas coisas e coloca nas bolsas e ela vai diante de Davi. E quando ela chega até Davi, e ela fala assim, não, meu senhor, não se faça tal coisa. Aí ela faz o que? Ela acalma Davi. Porque Abigail representa o que? A prudência. Quando uma pessoa tem uma prudência, quando a pessoa vê o circo pega fogo, a prudência que está na pessoa, a pessoa fala assim, não, gente, não vamos nos deixar levar pelas coisas desse mundo. E a pessoa com a prudência, ela calma as tempestades que vêm. Porque a prudência tem a sabedoria. Então, quando você vê uma situação que parece fugir do seu controle, pede a Deus sabedoria, e Deus te dá para você agir em cima desse problema, em cima dessa situação difícil, né? Abre aí Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes, e simples como as pombas, né? Jesus está dizendo, e o Senhor vai nos enviar no meio de lobos, né? Mas só que nós temos que ser prudentes, vigilantes, porque nós como igreja estamos cercados de testemunhas que podem falar bem de nós e falar mal. Então Jesus está dizendo, eis que eu envio no meio de lobos, né, como ovelhas. Portanto, sede prudente como a serpente, né? O que a serpente faz? A serpente é um animal rasteiro que você vê nos documentários, que a serpente, ela faz o quê? Antes dela pegar o rato ou qualquer outro animal pequeno, ela fica observando e ela fica atenta a qualquer movimento. E quando ela vê que o animal se aproxima, né, ela dá o bote. Então Jesus está falando para nós temos que ser prudentes como a serpente, né? Agir na hora certa. Não é que a gente é serpente, é um exemplo que Jesus está dando. Agir na hora certa. Quando tiver oportunidade para pregar para alguém, pregue, porque nós estamos no meio de lobos, né? Então, toda vez que a gente tiver uma oportunidade de compartilhar a nossa fé, compartilhamos a nossa fé, né? E ele vai dizer mais além, e simples como as pombas aqui, a pomba aqui, né, se refere ao Espírito Santo, né? Simples como a pomba, né? O que uma pomba tem, né? A pomba, ela tem algumas qualidades. Ela voa alto. Então, ela às vezes se destaca. Por quê? Porque a maioria das pombas, tu pode ver nos documentários sobre as aves. Você vê o grupo de pombas voando em grupo, né? E a pomba, ela voa, ela só fica onde é bom para ela, né? Então, Jesus está dizendo, simples como as pombas, simplicidade. Você não precisa imitar o pregador da mídia para você pregar, não. Seja você mesmo. É do jeito que você é que o Espírito Santo vai te usar. Agora, quando você imita alguém, você não está sendo simples. Você está se contaminando.
Porque o Senhor já deu para aquela pessoa a revelação. E para você, Deus quer se manifestar de uma forma diferente. Né? Que eu, você, nós devemos ficar, né, a cada dia melhores. Né? E nós somos ovelhas. Né? A ovelha, ela come gramas verdes. A ovelha gosta muito de pasto. A ovelha, ela não gosta de capim seco. Então o jeito está dizendo, como ovelhas no meio de lobos, né? E o que está acontecendo, irmão? Às vezes Deus te leva em local que a maioria não é crente, às vezes só você. E agora você fica no estreito sem saber o que vai fazer. Porque você está sendo levado, né, no meio de lobos. Você sabe que o lobo é um animal que é carnívoro e come carne. E a ovelha, né, o que a ovelha produz? Né? Lã. Então o que Jesus está dizendo? Você está no meio dos lobos, mas você não pode se sujar. Você está nesse mundo, mas você não pode deixar se elevar pelas coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, nós moramos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, né? Por que a gente não é desse mundo? Porque a nossa casa celestial é no céu. Nesse mundo, nós estamos de passagem, né? Estamos passeando sobre esse mundo, né? Que você venha a refletir que Deus, Ele te coloca em certas situações, tipo assim, para ver se você vai concordar com o erro ou se você vai repreender, né? Então que nós viemos refletir que a gente está nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo, né? Nós, cristãos, crentes, né, somos peregrinos em terra estranha. Você, meu irmão, é peregrino em terra estranha, né? Louvado seja Deus. Porque nós temos que entender a diferença de estudo para pregação, né? O estudo é pausado, né? Versículo por versículo. Pregação não, já é mais um pouco acelerado, né? Abre aí 1 Coríntios 3:10. Aqui, ó. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um edifica sobre ele. Então, a pessoa que é prudente, ela cresce, ela se desenvolve. Então Paulo ele está nos orientando, né? Vou ler novamente, 1 Coríntios 3, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio, arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, ele está falando sobre o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é estrutura, né? E quando você é prudente, o Senhor te dá estrutura, né? Porque nós somos, Deus nos envia no meio de lobos, né? Mas ele diz,
sede prudente como as serpentes. Não é que você vai ser uma cobra, né? Você vai utilizar essas estratégias para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, né? E essa foi, né, a primeira coluna, né? A segunda coluna essa segunda coluna é o que está faltando a ver na tua vida, na tua casa, na tua família, na sua congregação e na sua vida. A segunda coluna é o conhecimento, né? Você sabe que o conhecimento é a coisa principal para você desenvolver uma boa obra. Abre a sua Bíblia aí, Provérbio 2, versículo 10. Provérbio 2, 10. Aí, ó. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma, né? Então Salomão está dizendo para nós: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Aí eu te faço uma pergunta, né? Como a sabedoria ela pode entrar no teu coração? Ouvindo a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, o Senhor vai fazendo gerar em você sabedoria. E essa sabedoria vai produzindo dentro de você um conhecimento. Só que você pode ganhar um conhecimento da seguinte forma: primeiro, de Deus, né? Deus pode te entregar isso. Segundo, conversando com quem tem mais conhecimento do que você. E terceiro, que é o principal, conhecimento através da Bíblia Sagrada, né? Quarto, conhecimento secular, quando você aprende com a natureza e com o ser humano que está perto de você. E conhecimento espiritual, é quando o Senhor te dá um conhecimento mais profundo e mais intenso, né? Então, o conhecimento é uma virtude, né? Mas como você usa o conhecimento, vou falar algo que vai mexer com o seu íntimo. Quando você, meu irmão, minha irmã, compartilha o conhecimento, sabe o que Deus te dá? Mais. Sabe por que muito não tem conhecimento? Porque o Senhor dá esse conhecimento para esse cristão faz o quê? Fica com esse conhecimento só para si próprio, não compartilha. Mas agora quando você pega o conhecimento que Deus te dá e você compartilha, o Senhor te dá mais. O Senhor faz você ser mais conhecedor, né, das Escrituras. E o conhecimento é difícil, né? Você tem que pagar o preço para ter esse conhecimento. Porque para você pedir a Deus o conhecimento, você tem que humilhar-se. Você tem que se humilhar, né? Porque o conhecimento é a coisa principal, né? Quando você tem um conhecimento da palavra, você vai agir e vai pensar com raciocínio lógico, você vai refletir, né? Quando você tem um conhecimento, né, você vai entender, poxa, a gente não pode ficar adorando imagem e escultura, porque você tem um conhecimento, você sabe que não pode. Então, quando você tem um conhecimento, você sabe que é certo e que é errado. Tem coisa que você não conhece na Bíblia, mas aquilo que você conhece, né, já é o suficiente para você entender que Deus quer algo a mais com você, né? E o conhecimento, ele será suave, né, da sua alma. E o conhecimento entrará no teu coração, né, através da sabedoria. Ó,
De novo, Provérbio 2,10, ó. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Então a sabedoria, ela quer entrar no seu coração. E conforme a sabedoria entra dentro do seu coração, ela carrega o quê? Junto com ela, o conhecimento. Mas conforme você vai deixando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento vai penetrando. E você pega um texto, e você examina aquele texto, e o Senhor te dá revelação, né? E você começa a compreender aquele texto, e você começa a ganhar conhecimento bíblico, né? Você começa a ganhar conhecimento que o Senhor vai te dando. O Senhor vai te dando conhecimento de acordo com o que você compartilha, né? Quando você ensina na igreja, quando você compartilha a palavra que Deus te deu, seja na escola dominical, seja no seu dia a dia, o Senhor vai abrir na sua mente, te capacitar mais, de te dar mais conhecimento. Mas só que você tem que usar o conhecimento, né, para fazer o que é certo, aquilo que agrada aos olhos de Deus. Então o conhecimento, ele te dá compreensão do texto, porque quando você conhece, né, alguém, sabe o que o conhecimento te dá? Né? A Bíblia diz lá em Oséias: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento, né? O que o conhecimento te dá? Um relacionamento mais profundo com Deus. Porque quando você tem um conhecimento sobre as Escrituras, o Senhor vai te incomodar para fazer certas coisas, porque Ele já te entregou esse conhecimento, e agora você tem que usar esse conhecimento para a seguinte coisa. Primeiro, quando você usa o conhecimento para edificação, né? Segundo, para a glorificação do nome do Pai e de Jesus, do nome de Deus. Quando você usa o conhecimento para corrigir o seu irmão, sua irmã, em alguma coisa que ele está fazendo de errado, você sabe que aquilo não é certo, né? Aí o Senhor vai te dar mais. Mas quando você usa o conhecimento para ofender o seu irmão, para magoar o seu irmão, para ferir os irmãos, o Senhor não te dá conhecimento. Ele taca sobre a tua cabeça prova, atribulação, porque você está usando o conhecimento para machucar o seu semelhante, né? E Deus, Ele sabe de tudo, Ele sonda a sua mente e o coração, né? 3:13. Ó, vai pegando aí, ó, Provérbio 3:13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Aí, ó. Bem-aventurado aquele que acha. Você conseguiu sabedoria? A sabedoria que Deus te dá vai produzir dentro de você um conhecimento muito mais profundo. Eu falo isso com base em Provérbio 3:13. Vou ler de novo para você. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, né? Como é que você adquire o conhecimento? É através da sabedoria, né? Você conversar com uma pessoa que tem mais de 10, de 20 anos de evangelho, e essa pessoa está firme. Aí quando tu conversa com essa pessoa, ela vai passar para você o que ela tem. Você já tem conhecimento. E quando esse irmão ou essa irmã passa para você o que ele tem, que ela tem, você ganha mais conhecimento, porque você já tem o conhecimento. E quando você ouve mais, você ganha mais. Quando você compartilha conhecimento, Deus te dá mais conhecimento. Mas quando você fica só para você, né? E como você compartilha o conhecimento? Através da conversa.
Você compartilha algo que Deus fez contigo, alguma experiência que você já passou, e a pessoa vai e recebe aquilo, aí Deus vai te dar mais experiência, né? Porque o conhecimento é mais valioso do que o ouro, do que o diamante. Porque quando você tem o conhecimento, o Senhor te dá estratégia para você construir coisas novas. Quando você tem o conhecimento, Deus te dá inteligência e compreensão para você compreender e entender que você pode ir muito mais além da sua capacidade. Sabe por quê? Porque você tem um cérebro. E dentro desse teu cérebro, Deus já te deu conhecimento. Deus já te deu sabedoria, entendimento e compreensão na palavra. Mas só que você tem que botar esse teu cérebro para desenvolver. Botar o teu cérebro para trabalhar para você. Quando você coloca o teu cérebro ou a tua mente para trabalhar para você, sabe o que Deus faz com a sua mente? Ele amplia o teu conhecimento, ele te dá mais. Porque o conhecimento também vem à base do esforço. Tipo, você quer conhecimento na palavra, mas você não lê a Bíblia. Você quer entender a palavra, você quer conhecer as escrituras, mas você não se esforça. Então, quando você, nós se esforçamos, o Senhor nos dá mais. Mas, o conhecimento, ele está com os simples, né? Em nome de Jesus, irmão, continua sempre sendo essa pessoa simples, sabendo ouvir, compreender as coisas, pensar antes de falar, de agir. Abre aí Provérbios 2, versículo 4 e 5. Se como a prata a buscares, é como um tesouro escondido a procurares. Ao 5. Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando você entende o que Deus está dizendo, se cumpre na tua vida o que eu acabei de ler. Vou ler de novo. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando você compreende o que Deus está falando para você, você acha o conhecimento. Você ganha conhecimento. Né? Já reparou o professor da escola dominical? Que os alunos ficam ali, meu Deus, esse professor tem um conhecimento muito grande. Que eles ficam resumidos aos versículos que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala muitos versículos, mas o conhecimento dessa pessoa é fraco. Porque o conhecimento está muito mais além dos versículos que você cita. Quer um exemplo? Os fariseus falavam muitos versículos, mas vê Jesus cheio de graça, e cheio de conhecimento, de compreensão, e falava a palavra com simplicidade. Aí, o conhecimento gera dentro de você, fala, autoridade. Quando você tem conhecimento, você fala com firmeza aquilo que você acredita. Como nós acreditamos em Deus, em Jesus, e no Espírito Santo, e na palavra, nós falamos com certeza que o melhor conhecimento é através das Escrituras. Né? Porque o conhecimento através das Escrituras é profundo. Sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, sabe quem é que fala com você? O Espírito Santo de Deus. Quando você lê a Bíblia, sabe quem é que conversa contigo? O próprio Deus. Então o que o diabo está fazendo para que você não leia a Bíblia? Ele coloca na tua mente que você não vai conseguir compreender o texto. Ele enfia na tua mente que você não é capaz de entender a palavra de Deus. Não é que você vai entender a Bíblia toda, não.
Mas você entender aquela passagem, sabe aquela passagem que fica ardendo aqui dentro do seu peito e você quer entender e não consegue? Aí o inimigo fica assim, você não consegue. Aí você deixa de acreditar na tua chamada. Você deixa de acreditar que você pode ser um bom professor, uma boa professora da Bíblia. Porque você está acreditando na voz do inimigo. Está igual o Saul da Bíblia, acreditando na voz do gigante. Nós temos que ser o Davi, acreditar no que o Senhor está dizendo. Acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Está vendo o pastor da sua igreja? Colocou você aí, para ensinar. Fala, por que o pastor me colocou nessa missão, nesse objetivo? Porque o pastor, ele não é cego. O pastor sabe que você tem conhecimento, porque o pastor tem a visão de Deus. O pastor não vai colocar uma pessoa que não tem conhecimento para ensinar. Ele não vai colocar qualquer um. O pastor, ele seleciona, assim como Nabucodonosor selecionou os melhores. Sabe o que o pastor da igreja faz? No grupo da escola dominical, ele seleciona os melhores. Aquele que responde as perguntas que ele faz. Aí coloca para ajudar ele na obra. Aí tu vai perguntar por quê? Tudo que acontece na igreja sempre chama o meu nome. É porque o pastor ou a esposa dele sabe que você tem conhecimento. Sabe que você tem capacidade. Né? Agora, irmão, vai... Segunda Crônicas, capítulo 1 e o versículo 10. Salomão pedindo a Deus, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Olha o que Deus vai responder. Então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda, ou honra, nem a morte dos que te aborrece, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Versículo 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, né? E fazenda, e honra, que nem o rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha o título. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão não pediu a Deus qualquer coisa. Salomão pediu a Deus algo muito sobrenatural. O que ele vai pedir? Salomão pede a Deus sabedoria. Né? Ele pede sabedoria e conhecimento. Mas para que o conhecimento? Para que Salomão pediu conhecimento? Para ele resolver os problemas que estavam acontecendo do rei. Então, quando você pede, Senhor, me dá conhecimento, você tem que falar o motivo. Para que você quer o conhecimento que vem do céu? Porque Salomão ele vai falar, Senhor, me dá conhecimento para eu poder julgar Israel, para eu poder orientar, para eu poder instruir, ensinar. E aí agora olha o que Deus vai falar. Você não pediu riqueza, não pediu honra,
não pediu a morte dos seus inimigos, mas sabedoria e conhecimento são dados a ti. Porque o conhecimento e sabedoria vem debaixo desse sacrifício. É forte essa palavra, né? A Bíblia conta que quando Salomão começou a reinar, o filho de Davi fez uma limpeza na casa e só deixou 1000 bois vivos. O resto ele levou tudo, né? Absalão, né? E os outros filhos fizeram a limpeza. E agora Salomão começa a reinar novo. E agora Salomão vai ao monte alto, né? E quando ele chega nesse monte, Salomão está pensando: meu pai falou tanto de Deus para mim. Meu pai me ensinou que Deus é fiel. Mas meu pai nunca viu Deus. E agora olha o que Salomão vai dizer. Pega aqueles 1000 bois e coloca nos 1000 altares que ele estava no monte, né? Gilboa. E quando os empregados pegam aqueles animais, aqueles 1000 bois, era tudo que Salomão tinha, né? E a Bíblia conta que quando ele acaba de fazer o sacrifício, ele vai para o seu quarto e agora ele vai fazer uma oração, somente uma única oração: Senhor, dá-me conhecimento e sabedoria. Ele vai explicar o motivo, né? Olha o versículo 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha o motivo, ó, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderá julgar tão grande povo? Salomão falou: Senhor, me dá conhecimento e sabedoria para eu julgar e para eu entrar e sair diante do povo. E agora Deus vai entregar na vida de Salomão conhecimento e sabedoria. Mas só que Deus vai entregar mais. É muito forte isso aqui para você. Deus entregou conhecimento para você. Sabe o que Deus vai te entregar mais? As bênçãos gigantescas. As bênçãos enormes. Porque você pediu conhecimento e sabedoria. Deus vai te dar muito mais do que você pediu. Porque Salomão pediu: Senhor, dai-me conhecimento, dai-me sabedoria. E Deus entregou para Salomão muito mais, né? Que Deus venha cada dia te abençoar 100 vezes mais. Que você venha ser abençoado 100 vezes mais. Que você e a sua igreja venha ser uma igreja frutífera. Deus não chamou você para ser igual a Ana da Bíblia, sem gerar frutos. Deus te chamou para ser uma igreja que gera vida, que frutifica. Então que você venha entender que você é uma pessoa chamada, é um vaso chamado para gerar vida. E você é o Ezequiel dos dias de hoje, profetizar sobre os seus vales de ossos secos, né? E o conhecimento, né? Abre aí 1 Coríntios 12:8. Vai anotando tudo aí, ó. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, ciência é o que? É um conhecimento profundo. Então, Paulo está dizendo que Deus, ele entrega conhecimento, né, para a pessoa. E você pode usar esse conhecimento para ajudar aqueles que estão com dificuldade nas coisas da igreja, né? Porque o Senhor, ele quer que você utilize esse conhecimento para fazer o que é certo, né? Então agora
estamos aí na terceira coluna. Sobre entendimento. Terceira coluna, o entendimento. Provérbio 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, o que é o entendimento? A palavra entendimento vem de entender. Vou descer no teu nível. Compreender. Você tem que entender as coisas, né? Porque quando você entende o que o Senhor está dizendo, você é uma pessoa que evolui, você vai para frente, né? E o entendimento, né? Quando você tem um entendimento, você vai raciocinar, você vai pensar, você vai refletir, e depois de refletir muito, você vai se pronunciar as suas palavras, né? Porque quando a pessoa ela tem um entendimento, né? O entendimento você utiliza porque a razão, mente. E o entendimento faz com que você compreenda com clareza o que a palavra está dizendo. Agora, quando você não tem um entendimento, você tem que pedir a Senhor, abra o meu entendimento, para que eu possa compreender a tua palavra. E quando você tem um entendimento aberto, você pega o texto e o Senhor te dá a explicação dele. Porque você tem um entendimento aberto. Por que nós temos que estar sempre pedindo entendimento? Para nós entendermos o que a palavra diz sobre isso. Entendimento, né? Pode ser também o discernimento. Você discernir o que o texto está dizendo. Você entender o que o texto está dizendo. Mas quando você vai falar esse texto, vou te dar uma dica de irmão. Tu vai pegar um texto para pregar, que o Senhor te deu, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o contexto, né? É aqueles versículos, tipo, que tem do versículo 1 até o último versículo daquele texto que o Senhor te deu, né? Vamos botar um exemplo. Você vai pregar sobre a tentação de Jesus. Então o que você tem que entender? Aí você fala, eu quero falar sobre as 3 respostas que Jesus deu, né? E aí você tem que também falar também sobre as 3 propostas do inimigo. Mas só que você não tem que ficar só nesses versículos. Você tem que ler o texto todo, né? E no texto e o contexto, que são os versículos que apoiam aquele texto que você vai falar. Entendeu? É aquele versículo que vai acima. Tipo, tu pega um texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronto. Mas só que você tem que ir no contexto, né? Ler aqueles outros versículos para você compreender o texto que você está lendo. Então, quando você analisa o texto através do contexto, ó, vou te mostrar aqui um texto, ó. Aqui, ó. Você vai pregar João, né? E você vai falar que Jesus, ó, João 1,14, ó. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto. O contexto é do versículo 1 até onde você leu. E também dos versículos anteriores abaixo.
Por isso que você, quando tu vai pregar, você tem que estudar o texto todo. Você tem que fazer um autoexame sobre o texto. Porque quando tu for falar, né, você vai falar o texto, o contexto está dizendo isso, né? Porque você tem um entendimento. Quando você tem um entendimento, você consegue compreender o texto. O que é o texto? Onde você leu. O contexto é aqueles versículos que vêm acima e depois do texto que você leu. Se o versículo que você leu está no meio do texto, então você tem que ler do versículo 1 até o último para entender o texto que você leu. E todo texto na Bíblia tem um título. Então você tem que entender que aquele título é o assunto do texto. Meu Deus, é muito forte. Todo título que tem na Bíblia, né, é o assunto daquele texto. O que é o título? Quando tu abre a sua Bíblia, você não vê um título escrito em si, um título escrito e embaixo dele vários versículos, vários versículos da Bíblia. Então esse título está falando do texto que está aqui. E quando você compreende o que o título está dizendo, você vai olhar o título e você vai entender que os versículos está falando do que está no título. Entendeu? É isso que às vezes você não sabe. É isso que essas informações é bom você anotar, né? E como a gente falou de João, né? Olha o título lá em cima. O verbo se fez carne. Então do versículo 1 até o 14 vai falar sobre o que? Verbo. Vai falar sobre quem? Cristo. Então você tem que compreender que o título é o assunto do texto. O título que está em cima do capítulo, ou no meio do capítulo, é o assunto que vai ser desenrolado conforme você lê. Você entendeu? Para isso você tem que ter um entendimento ampliado. Porque, tipo, tá aqui, ó, o verbo se fez carne. Então está falando de Jesus. Então até o versículo 14 vai falar desse tema, vai falar desse assunto. E nesse assunto aqui Deus pode te dar revelações para você falar para a igreja, para os irmãos. Ficou claro, explicado para você que o título que está aqui no texto, o título que está aqui é o assunto? Então faz isso. Pega a sua Bíblia aí e abre qualquer parte. E você vai ver se não vai ter esses temas aqui, né? Porque o tema do título é o assunto que vai ser falado, é o assunto que está sendo introduzido. Pode reparar que toda a escola dominical tem um título, tem um tema, e tudo que vai ser encaixado é em cima daquele tema, é em cima daquele título, né? Que você venha ter o entendimento de compreender isso. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, e ciência aos inteligentes. Então, ciência aqui, o Senhor dá ciência, né? E Ele, conforme você entende que Deus é quem dá, Ele vai sempre te dar entendimento, né? Tem várias formas de você ter um entendimento. É a mesma coisa do conhecimento, né? Você pode estar conversando com o irmão falar algo que vem abrir a sua mente. Você pode estar conversando com o pastor, com a esposa do pastor, e eles falam algo para você, e você compreender o que está sendo dito. Abre a sua Bíblia aí, 2 Crônicas.
12. Disse mais Irão: bendito seja o seu Deus de Jacó, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifica a casa do Senhor, edifica a casa ao Senhor e para o seu rei. Então Irão está dizendo: bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio, porque Salomão tinha inteligência. Por quê? Porque o Senhor tinha dado a ele. Deus deu a Salomão entendimento para ele entender as coisas. Igual fez com Daniel. Tu acha que Deus vai te dar uma revelação, né? Ele vai te explicar? Vai. Tem várias formas de Deus te explicar a revelação que Ele te dá, ou sonho, ou visão. Primeiro, através da palavra. Segundo, te dando um entendimento. E terceiro, usando um irmão que tem mais compreensão dessas coisas do que você. Ou usando o pastor ou a esposa dele para te explicar sobre essas revelações, visões e sonhos que o Senhor tem te dado, né? Porque é muito bom quando você tem alguém que te explica as coisas. É muito bom quando você consegue compreender o que está sendo dito. Poxa, o seu entendimento abre mais rápido. Porque às vezes o nosso entendimento está fechado. Porque nós temos que colocar na nossa mente um propósito para que nosso entendimento venha abrir. Qual? Persistir na leitura. Quando você persiste na leitura, quando você vai lendo, é como se fosse um martelo. E esse martelo vai lá no teu cérebro. Conforme esse martelo vai lá dentro do seu cérebro, ele começa a bater. Tu, tu. E conforme ele consegue bater, que abre um buraquinho, aí a palavra entra e você entende. Então, conforme você vai lendo, persistindo, o Senhor vai vendo que você está se esforçando. Aí o que ele faz? Ele abre o seu entendimento para você entender. Primeira Reis. Quatro, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então Deus deu a Salomão muitíssimo, né, entendimento. Então o entendimento de Salomão foi tão profundo, que quando ele começava a falar, as pessoas ficavam de boca aberta. Um jovem rei com tanta sabedoria, mas Salomão teve um defeito. Ele deixou-se corromper pelas muitas mulheres que ele tinha, né? 700 mulheres, 300 concubinas. E essas mulheres perverteram o coração dele. Às vezes a pessoa tem uma sabedoria e um entendimento tão profundo, mas vem pessoa com palavras maldosas, com palavras malignas, e consegue convencer a pessoa, consegue fazer com que a pessoa deixe a simplicidade do Evangelho e comece a usar o entendimento, a sabedoria que Deus dá, o entendimento, para fazer o que é mal. Foi isso que Salomão fez. Que nós não viemos fazer os erros dele, fazer o que é errado, que nós viemos fazer o que é certo, né? Então Deus deu a Salomão o entendimento. O que é entendimento? É entender, é aprender. Você tem várias formas de entender a Bíblia, né? Através da revelação do Espírito Santo, orientação que um irmão pode te dar em algum texto, e através
dos ensinamentos que você aprende na igreja, né? Na escola dominical, né? Maravilha. Vamos para a quarta coluna. A quarta coluna às vezes, é aquilo que você precisa. Mas o que você faz? Você fala, eu não vou precisar de ajuda. A quarta coluna é o conselho, né? O conselho. Provérbio 8:12, abre aí. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos, né? Salomão está dizendo, eu, a sabedoria, habito com a prudência, né? E acho a ciência dos conselhos, né? Então, o que é um conselho? Às vezes você fica pensando, irmão, você falou, mas não explicou o que é um conselho. O conselho é uma orientação ao qual você recebe através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do pastor da sua igreja, através dos irmãos da sua congregação, da sua igreja, e através do irmão, né? Que passa uma orientação para você, que às vezes você está com uma angústia no peito, e você não sabe com quem falar. Aí você chega na igreja, fala com o pastor te dá um conselho, aquele conselho para você fez bem, porque você recebeu aquele conselho. Então, quando você tem esse conselho, você tem que ser uma pessoa que vem aconselhar as outras pessoas, né? Nós estamos falando as 7 colunas da sabedoria, né? Então, a quarta que a gente está falando aqui é sobre o conselho, né? Quando você tem um conselho de alguém, né? Claro, você tem que tomar cuidado com quem você vai pedir conselho, né? Você, evangélico, pela Bíblia, você tem que pedir conselho aos irmãos da fé. Como a Bíblia diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se você quer pedir um conselho, você que é cristão protestante como eu, Deus levantou o pastor para isso. Deus levantou a esposa do pastor para isso. Aí vem você, irmã, tem dificuldade de conversar com o pastor, mas tem mais facilidade de conversar com a esposa dele, vai até ela. Não pega conselho daquelas pessoas que não tem nada para passar de Deus para você. Aí você pega o conselho com a pessoa, tipo assim, você chega com um conhecido teu e você conta a tua história, tipo assim, tá acontecendo isso, e o que você acha que eu devo fazer? Estão implicando comigo, o que você acha que eu devo fazer? Aí a pessoa usada pelo inimigo vai falar para você, dá o troco. Aí você pega aquele conselho do ímpio, de espírito de vingança, e o que você faz? Você faz igual. Agora, quando você pega o conselho com o pastor da sua igreja, o pastor da sua igreja te ensina a fazer o que a Bíblia diz. Se alguém te fazer o mal, faz o bem. Mas só que o ímpio não tem conselho bom. A própria Bíblia é clara, não andei segundo o conselho dos ímpios. Você pode conversar com qualquer um, mas conselho, você que é evangélico, conversa com o seu pastor. Porque a pessoa te dá um conselho, aí quando tu chega na igreja, tu conta para o pastor o caso, o pastor te dá um conselho de acordo com a Bíblia, sabe o que acontece com a tua cabeça? Ela fica turbada, você fica perturbado. Porque um conhecido teu fala um conselho, o pastor da igreja fala outro, quem você vai ouvir? A quem você vai pedir direção? A quem você vai pedir orientação?
Então nós que somos cristãos, temos que pedir conselhos aos irmãos da fé. Porque o conselho do ímpio pode ser até bom, né? Jamais você vai desprezar um conselho. Mas se você vê que esse conselho é vingativo, você não tem que andar segundo esse conselho. Mas se você vê que esse conselho é para você ser uma pessoa melhor, você guarda esse conselho, você ora e faz, né? Porque você tem que compreender, eu tenho que compreender. Por eu ser cristão, eu tenho os irmãos da igreja para isso, né? E Deus colocou na tua mão uma Bíblia, que é o maior conselho. Leia a Bíblia, vai na Bíblia que ela vai te explicar o que você precisa ouvir. Que é o maior conselheiro, a maior conselheira ainda e sempre será a Bíblia. Segundo, o pastor. Terceiro, os irmãos da igreja de fé, né? Jamais você vai desprezar os outros conselhos, mas você tem que analisar esse conselho. Porque tem conselho que é bom, né? Tipo, a pessoa te dá um toque, ó, você tem que dar uma melhorada, porque você está sendo muitas vezes muito ignorante. Então, um conselho que venha melhorar você, que venha nos melhorar. Porque quando o conselho é bom, testifica dentro de você que aquele conselho é bom. Sabe quem faz isso contigo? É o Espírito Santo. Ele fala contigo, esse conselho é bom. Ele testifica, né? Então, tome cuidado. Quando você vai contar os seus problemas, que está acontecendo na sua casa, cuidado com quem você conversa. Cuidado quando você compartilha as coisas. Porque o telefone agora tem se tornado uma arma mortal. Pessoas utilizam o telefone para se vingar do seu semelhante, para se vingar do seu próximo. Porque ouviu a situação do caso e pega tudo aquilo e espalha. Então que nós viemos tomar cuidado com isso, né? Claro, que um conselho é bom, né? Que nem meu irmão, né? Que não é da igreja, me deu conselho, né? Eu falei, pô, se o conselho é bom, se o conselho é bom, vale a pena você fazer. Agora, se o conselho é para vingança, você não tem que fazer. O que é o conselho para vingança? É esse aqui, ó. É colocar um irmão contra o outro. Se o conselho que você está ouvindo é esse aqui, ó, dá o troco, se vinga, esse conselho não é bom. Agora, se o conselho está vindo para você, faz você diferente, aí você faz. Agora, se o conselho é você querer fazer o que é errado, esse conselho não é bom. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os conselhos que nós ouvimos por aí. Como a Bíblia diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O cristão não anda segundo o conselho dos ímpios, né? O que o cristão anda? É de acordo com a palavra de Deus. Né? Claro, jamais você vai deixar de ouvir alguém, um parente teu, né, que conhece mais coisas da vida do que você, vai te explicar algumas coisas. Mas você tem que entender que se tu, né, dá ouvido, é bom, mas você tem que compreender que se aquele conselho não é bom, você não faz. Né? Mas se aquele conselho for bom, aos olhos de Deus, primeiramente, faz. Tipo assim, aí tu conversa com um parente teu, falando, eu estou passando por isso. Aí a pessoa vai falar, você tem que ir para a igreja, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia. Porque o que essa pessoa está falando para você? Está te incentivando você a ir para frente. Conselho que bota você para trás, não coloque em prática. Conselho que bota você no buraco, não coloque em prática. Mas conselho que levanta a tua autoestima, conselho que levanta a sua moral,
conselho que coloca para cima, esse é bom para você. Né? Porque Deus tem várias formas de usar, né? Às vezes você está pensando, poxa, Deus fala comigo, aí eu vi um parente na tua casa e começa a conversar contigo, você começa a compreender as coisas. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele é sujo, ele é astuto, né? Provérbio 24. Versículo 6. Ó. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, a vitória da guerra dos conselheiros. Você ganha a peleja você ganha essa guerra através de um conselho. Tipo, se eu falar, vamos botar um exemplo. Você tem um parente, esse parente está te dando trabalho, aí você vai e conversa com uma pessoa, fala, poxa, eu quero conversar com esse parente, mas está difícil. Aí o que a pessoa vai falar? Ora. Aí a pessoa vai falar, ó, pede a Deus aí, mano. A pessoa vai te dar orientação e você vai refletir. Porque às vezes você não recebe o conselho e faz as coisas tudo sem orientação. Né? Eu vejo aí, irmão, muitos crentes desigrejados, crentes que não tem uma igreja fixa, uma congregação fixa. Né? Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, minhas irmãs que têm, né? os seus pastores, pessoas que veem orientar de alguma forma. Porque você tem que ter uma congregação. Você tem que congregar. Você não pode ficar andando igual andarilho, sem igreja, sem congregação. Né? Visitar uma igreja só se Deus tocar no teu coração. Né? Claro. Pedir, né? Comunicar o seu pastor, né? Porque a ovelha, ela obedece o pastor. Não vai visitar sem falar com o seu líder primeiro, através do WhatsApp. Aí tu manda mensagem falando para ele, comunicando onde você está. Mas muitos não entendem isso, né? Não custa nada você, num culto na sua igreja, chegar em cima do pastor, amanhã não tem culto. Pô, o senhor me libera para visitar a igreja e tal. Ele vai ver, pô, se não tem culto, ele vai te liberar, irmão. Por que muitos pastores não permitem os irmãos visitar? Porque os irmãos não dão satisfação. Esqueceu que você tem o pastor para você dar satisfação dos seus atos, das coisas de Deus, né? Então, que você venha refletir, venha pensar, né? Que Deus, na multidão da sabedoria está o conselho, né? Que você venha entender que o conselho que é bom você guardar no coração. Tipo, você está com um problema e vem um conhecido teu te dar um conselho, né? Porque você fala, Senhor, quero que o Senhor me dê alguma orientação. Aí vem a pessoa que não é nem da igreja, aí tu fala, Senhor, só vi essas pessoas para conversar comigo, e essa pessoa fala justamente aquilo que você estava precisando ouvir, porque o conselheiro, ele fala a verdade, ele não vai mentir. Então, por que muitos não gostam de ouvir o conselho? Porque o conselheiro vai falar a verdade. O conselheiro vai te fazer algumas perguntas, né? E conforme a gente pede o conselho, isso é prova da humildade. Quando você comunica, pede ajuda ao pastor de alguma coisa, você está mostrando a humildade. Você está reconhecendo que você é uma pessoa que precisa de todo mundo. Então, que a gente deve estar firme.
Jó 12, 13. Com ela está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Então o que Jó está dizendo? Né? Com ela está a sabedoria. Né? Que então você vem entender. Com ele está a sabedoria, ó, e a força. Conselho e entendimento tem. Com ele, né? Com quem? Com Deus. Então, que a vida da pessoa é aquela pessoa que é difícil de pedir conselho. Aí fica difícil de Deus trabalhar. Tem coisa que Deus permite você contar para alguém, mas tem coisa que Deus já falou com você para não contar. Porque quando você conta algo, tipo, algo que é íntimo, aí você vai causar o quê? Dissensões. Quando eu conto algo, tipo, que em cada lugar do Brasil tem uma casa, e em cada casa tem um problema, mas você não vê os vizinhos contar para o outro seus problemas. Então, por quê? Porque os problemas estão ali para ser resolvidos, né? Orientados através da palavra de Deus e não fazer nada precipitadamente. Aí tu vai contar um problema que está acontecendo na tua casa, do seu vizinho. Aí sabe o que o vizinho vai pensar? Que você está sem Deus, que você está sem fé. Aí vai começar a pegar o teu nome e falar que o Deus que você serve não faz nada. E através desse comentário, sabe o que acontece? O nome do Senhor é envergonhado. E tu acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado? Ele vai atrás de você. Ele vai conversar com você. Vai te perguntar o porquê que tu falou aquilo. Porque Deus, ele zela muito pelo nome dele. Né? Que nós viemos refletir. Pensar. Tipo, tem problemas que é difícil desabafar. Toda igreja tem gabinete. Quer jogar tudo no altar? Vai no culto. Entrega tudo lá ao pastor. Joga tudo no altar de Deus. Que aí você vai se sentir melhor do que você ficar com isso te matando por dentro. Chega em cima do pastor, quero conversar com você. É o que? É isso, pronto. Tá melhor? Tá. Aí pastor, através da palavra de Deus, vai te dar a orientação do que você deve fazer. Mas muitos cristãos têm medo de conversar com os pastores, porque acham que o pastor vai machucar ele, vai brigar com ele. Não. O pastor está aí para ajudar, para orientar de alguma forma. Mas para isso, tem um ditado que é popular, que todos dizem: quem tem boca, vai a Roma. Então esse ditado está dizendo o quê? Quem tem boca, fala. Então, irmão, nós viemos refletir, né, sobre os conselhos. Provérbio 24, versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Na multidão dos conselheiros, né? Não estou aqui, irmão, falando para você desprezar o conselho daquelas pessoas que estão perto de você, não. Você tem que analisar o conselho, mas depois, quando você vê o vídeo,
você pensar que eu estou falando para você não aceitar o conselho das pessoas que estão perto de você. Não, presta atenção no que está sendo dito. Se o conselho é bom, amém, aceita. Mas você tem que entender que a palavra é clara, você não tem que andar segundo o conselho dos ímpios. Mas se a pessoa está falando um conselho que é bom para você, tudo bem. Né? Isaías 28. Até este procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselheiro e grande em obra. Então, o que Isaías está dizendo? Que Deus ainda é o maior conselheiro. E Deus tem várias formas de usar, né? Ele usa quem Ele quer. Ele usa cristão, Ele usa ímpio, Ele usa quem Ele quer. Mas se o conselho é bom, né? Aí a pessoa está conversando uma pessoa que não é cristão, e tu está conversando, e a pessoa te dá um conselho e tu fala, poxa, que conselho bom. Você até se admira com aquele conselho, porque aquele conselho não veio de qualquer jeito, veio do céu para você, né? Então, irmão, que o conselho ele é bom quando ele não destrói a tua casa. O conselho só é bom quando não destrói a tua família. O conselho só é bom quando não te distancia de Deus. Agora, quando o conselho é dá o troco, se vinga, paga na mesma moeda, esse conselho não vem do céu, mas o conselho que vem de Deus é esse. Faz diferente. Dá a paz. Segue a paz. Seja prudente. Pensa antes de falar, antes de agir. Esse conselho vem do céu. Né? Vamos para aqui. Provérbio 8, 12. Em diante, ó. Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mal. E o mau caminho. E a boca perversa aborreza. Meu é o conselho, é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então Deus é o quê? Ele é o entendimento e a sabedoria, né? E a fortaleza, né? A quinta é a coluna, é a fortaleza. Aí tu fala, poxa, irmão, você não está falando em mistério, em línguas? Então, aqui o Senhor está me usando na ciência, né? E quando ele me usa nesse mistério, ele quer que eu fale para você na sua linguagem, no português, né? Então a fortaleza, né? Quando você se fortalece em Deus, o que é que nós estamos abordando? 7 colunas da sabedoria, né? Então, conforme você compreende que você é um cristão firme com Deus, né? Automaticamente o Senhor te fortalece. E quando Deus te fortalece, você se torna uma pessoa bem estruturada. Já reparou que você passou pelo vale em 2020
e você não caiu na fé? Já reparou que em 2019 você passou pelo vale, 2018, durante a sua vida toda você passou pelo vale e você continua em pé? Isso é uma prova que você é uma fortaleza. Isso é uma prova que você está se fortalecendo na fé, né? Porque quando você ouve um conselho que é bom, o Senhor te fortalece, o Senhor te estrutura, né? Que todo conselho que te edifica, todo conselho que é bom, ele produz dentro de você uma fortaleza. Então você se fortalece, né? E conforme você se fortalece, o Senhor trabalha na tua vida. Abre em 2 Samuel 22. Olha aqui, ó. Deus é minha fortaleza, ó, e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você está compreendendo isso? Que Deus, estou falando de Deus, não estou falando da sua vida. Que a sua vida, você que é cristão, você não deve satisfação a mim. Você deve satisfação ao seu líder espiritual, pastor da igreja onde você congrega. Eu posso te ajudar de alguma forma, te dando conselho, orientação de alguma forma, né? Mas a verdadeira orientação que você deve pedir é o pastor da igreja onde você congrega. Porque se você não comunicar as coisas com o pastor vai pensar que ele não é útil para você. Cuidado. E se você vê que o teu pastor tem uma dificuldade, né, você tem que usar de sabedoria, né, e pedir ajuda de uma forma sábia, né? Quando você fala de problemas, que tipo de problema que você leva para o pastor? Tipo, é aquele problema que não tem como você resolver. Agora, se der para você resolver, amém. Agora, se não der para você resolver, se não tiver outra saída, aí você, infelizmente, você vai ter que ir ao pastor e comunicar a ele, né? Que às vezes a gente quer que o pastor já tem várias coisas para resolver da igreja, a gente vem com nossos problemas e sobrecarrega ele, né? Só se não tiver outra saída, se não tiver jeito mesmo, se não tiver como, né, você resolver, aí tu vai, né, conversa com ele com calma, explica a situação, né, aí tu vai ver o que ele vai falar, se vai poder te ajudar ou não, né? Então Deus, ele é a sua fortaleza. Então o inimigo, ele tenta destruir a sua vida, a sua casa. Mas você é a fortaleza. Você é comparado como uma rocha. Como está no Salmo, né? 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O vento está soprando e você está de pé até hoje. Estão te perseguindo, você está de pé até hoje. Isso é uma prova que você é uma fortaleza. E através da tua fortaleza, Deus te usa para fortalecer outros.
E vai um recado para você do céu. Você não pode cair. Sabe por quê? Porque muitos olham para você e falam assim: eu me espelho nele, eu me espelho nela. Você tem que, por mais que você venha estar sofrendo, por mais que você venha estar gemendo, você tem que chegar na casa do Senhor alegre, né? Porque é difícil. Os problemas que todos os cristãos passam, se alegrar, somente Deus não pode fazer isso por nós. Fazer com que a gente venha se alegrar no meio da adversidade. Provérbio 10, 29. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade, né? O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, né? Para os cristãos, mas a ruína para aqueles que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Pratica pecado, que vive na prática. Então, conforme isso acontece, né? Como a gente leu aqui, né? O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade. Então, irmão, que o Senhor venha te ajudar, que o Senhor venha te sustentar, te fortalecer. Você vê, quando viu ver o vídeo, você não pega a sua parte que eu falei, né? Se assentar, ouvir o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí tu não vem pegar só essa parte. Você vem entender o que está sendo dito. Para você não tirar a conclusão precipitada. Achar que eu estou falando para você, né, que quando a pessoa te deu, uma pessoa que não é da igreja, te deu um conselho, você deve esquecer, não. Entendeu? Você vem pensar com a sua mente. Ó. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando você tem a sua casa edificada sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, você se torna uma rocha firme, você se torna uma fortaleza, né? Que Deus venha te fortalecer, que o Espírito do Senhor venha estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, Ele venha te fortalecer, porque você é uma fortaleza. E o que nos fortalece? Né? Jamais eu poderia esquecer desse salmo. Salmo 46, versículo 1. Ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus é o teu refúgio, Ele e a tua fortaleza, né? Socorro aqui, a palavra socorro é ajuda. Deus é aquele que te ajuda. Ele é bem presente. Deus é bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Deus jamais te abandona, te esquece. Ele está presente nessa tua situação, né? Que você venha entender o que está sendo dito. Que Deus, Ele é teu socorro bem presente. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o refúgio. O que é refúgio? Ele é o seu abrigo. Deus, Ele quer te abrigar debaixo das mãos dEle. 2. Ele é a fortaleza.
Ele quer que você se fortalece a cada dia. Porque quando você se fortalece em Deus, né, automaticamente as pessoas olham para você e falaram isso de você e você está firme até hoje. Porque você não anda segundo a direção humana, você não anda segundo a direção do ímpio, você não anda segundo a direção que as pessoas falam para você, você anda segundo a direção do Espírito Santo. Que o melhor conselheiro para falar contigo no seu íntimo é o Espírito Santo, é o Deus vivo, é a palavra dele, é o Cristo Jesus o Nazareno, né? Agora vamos caminhando para o final. A sexta coluna, a justiça. Aleluia. Provérbio 8:15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então a justiça, né, ela vem de Deus, né? O que é a justiça? Né? A justiça é julgar com retidão. A justiça é você julgar de acordo com a verdade, né? O irmão vem e apresenta uma causa para você, né? Aí você vai lá, de acordo com a palavra, você vai, através da Bíblia, instruir aquele irmão a fazer o que é certo. Então, a justiça, né? Ela governa de acordo com a sabedoria e de acordo com a retidão, né? Porque uma pessoa que é justa, é um juiz, né, que é justo, ele vai julgar aquele caso com a sabedoria. Que é um exemplo, Salomão. Salomão, quando começou a reinar, foi apresentada a ele a causa de duas mulheres, né? Uma que tinha um filho morto e a outra que tinha um filho vivo. E Salomão, pela justiça de Deus, pela sabedoria que Deus deu, julgou, né, aquele caso. E como a justiça funciona, né? Vou te dar um exemplo. A pessoa cometeu um homicídio, né? Aí agora, essa pessoa vai ser presa, ou preso, vai ficar na cadeia, né? E aí vai ser marcado o julgamento. E o julgamento é de acordo com a lei, né? O juiz não pode julgar ninguém sem consultar a lei. Então a Bíblia está dizendo, para o pastor julgar a causa de um irmão, ele tem que consultar a Bíblia, a palavra de Deus, para que ele venha julgar essa causa retamente. E a Bíblia diz que Salomão vai e pega uma espada, né, que representa a palavra, e ia cortar, né, o menino no meio, e a verdadeira mãe se manifestou. E Salomão fala, entrega esse filho para aquela mãe. E o povo viu que Salomão tinha sabedoria. Então o juiz jamais vai julgar alguém sem consultar a lei primeiro. Se ele fizer jogar a pessoa sem consultar a lei, ele se torna um juiz injusto. Que é uma prova na Bíblia. Tinha uma mulher que ela estava com uma causa e ela ficou lá perturbando o juiz, né? Ele não temia Deus nem homem algum, mas ele disse, essa mulher que fica me perturbando, eu vou julgar, e julgou a causa da mulher, e a mulher teve a sua vitória. Então quando o juiz julga retamente, né? Porque todos os seres humanos têm um desejo de justiça, né? E aí a pessoa que cometeu o homicídio, ela vai pegar a sua pena, né, de acordo com a lei, né? Então que você vem entender que o juiz, ele julga de acordo com a lei, ele faz as coisas de acordo com a lei. Claro, que tem juiz que não consulta a lei, dá logo a sentença sem consultar a lei, né? Que nós viemos refletir, que nós viemos, quando for ajudar algum irmão, viemos falar o que a palavra de Deus fala sobre aquele assunto que
for nos apresentado. Né? Aleluia. 1 Reis. 1 Reis 3:28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazê-lo. Né? É como eu disse, aqui fala sobre as mulheres, as duas mulheres. Se Salomão pegasse e não julgasse segundo a reta justiça, ele cometeria uma injustiça. Né? Abre aí, irmão, Provérbio 8:20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, né? Então nós temos que andar no caminho certo, no caminho da justiça, fazer o que é certo, vigiar, porque a justiça, ela pune os transgressores. A justiça divina, ela pune os transgressores. Né? E conforme a justiça divina, ela pune de uma forma dura, porque você sabe a lei e não pratica. Então, irmão, que nós viemos pedir a Deus misericórdia das nossas vidas. Provérbio 15:9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então Deus ama aquele que segue a justiça. O que é seguir a justiça? Você fazer aquilo que é certo. Tipo, se você ofendeu um irmão teu, falar, você sabe que a palavra fala. Que se você tiver alguma coisa com o seu irmão, deixa tua oferta e vai lá, pronto, e se acerta com o teu irmão. Aí tu vai lá e se acerta com ele. Né? Aleluia. Porque a justiça, irmão, ela pode demorar, mas quando ela vem de uma forma profunda. Porque a justiça, né, é a sexta coluna da casa. Então, conforme você está debaixo da justiça, né, você tem que andar de acordo com ela. Né? E o último, irmão, o mais importante, a coluna de número 7 é o temor do Senhor. Né? Jó 28. Mas disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então Jó está dizendo que quando nós tememos a Deus, nós ficamos mais inteligentes. Quando você teme a Deus, você tem a tendência de melhorar. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quer ser uma pessoa que tem muita inteligência, que tem um conhecimento fora de comum? Teme a Deus e aparta-se do mal. Quando você teme a Deus, o Senhor te dá conhecimento, entendimento, compreensão, te dá muita graça. O que é temor? Aqui, ó. Abra aí sua Bíblia aí, Provérbio 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quer ser uma pessoa bem-sucedida no ministério, na sua vida?
Teme ao Senhor e se afasta do mal, né? Provérbio 9, 10. O temor do Senhor, é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então, quando você teme a Deus, o Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda, né? E o temor, ele faz com que você venha respeitar as coisas do Senhor. Quando você teme a Deus, você respeita o seu pastor. Quando você teme a Deus, você respeita as pessoas que estão perto de você. Porque quando você tem um temor de Deus, você vai fazer de tudo para não machucar, para não ferir. Porque você tem um temor. Você conhece a palavra. E por você conhecer a palavra, automaticamente dentro de você vai gerar um temor. Vai gerar um tremor. Né? Quando tu for conversar com uma pessoa, você vai com sabedoria. Porque tu sabe que aquela pessoa que está ali é um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, igual você. Né? E quando nós tememos a Deus, fica mais fácil de Deus trabalhar. Eclesiastes 7:18. Bom é que retenhas isso, e também disso não retire a tua mão, porque por quem teme a Deus escapa de tudo isso, né? O que Salomão está dizendo aqui, Eclesiastes? Teme ao Senhor, né? E escapa de tudo isso. Quando você teme ao Senhor, o Senhor te livra de muitas coisas ruins, te livra de muitas coisas que faz mal para você, né? E o último, né? Para a gente encerrar, Isaías 33, versículo 6. E haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então, quando você teme ao Deus, quando você compreende que temer a Deus é se afastar do mal, você está entendendo que as coisas que é de Deus é com ordem, decência, sabedoria, compreensão. Então, meu irmão, minha irmã, não estou falando para você desprezar os conselhos, não. Você tem que reter aquilo que é bom. Se o conselho é bom, guarda. Se o conselho não for bom, você coloca no seu bolso furado. Porque o cristão tem que ter dois bolsos, um bom e um furado. O bom é quando tu guarda as coisas que é boa. E o furado, quando você vê que o conselho é de procedência duvidosa, você ouve e coloca no bolso furado. Mas se o conselho for bom, que você venha fazer, né? Porque o Senhor, Ele sabe como falar com você. O Senhor sabe como te dar direção. O Senhor sabe como te instruir. Que você venha vigiar. Que você venha se fortalecer. Que você venha se animar. Que Deus venha te dar graça. Venha te capacitar. Venha te animar. Que você venha guardar os conselhos que são bons. Que você venha guardar aquilo que é bom para você. Tá? Que você venha se fortalecer. Que Deus venha abençoar você, a sua igreja. E venha te levantar como um vaso na mão do olheiro, cheio de graça, cheio de unção, cheio de virtude e cheio de poder. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, te fortaleça, que Ele venha resplandecer sobre você a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.